Essa semana eu refletia sobre isso, sobre o comprometimento com Deus e o relacionamento com Deus. Será que é a mesma coisa? Você acha que é a mesma coisa? São aspectos diferentes, não vou chamar de pontos de vista, vou chamar de aspectos. São características diferentes da sua essência como ser humano e da essência de Deus como Deus Todo-Poderoso. O comprometimento é uma coisa, o relacionamento é outra coisa. Será que ser comprometido com Deus, então, e ter relacionamento com Deus? E essa pergunta se formou na minha mente, e eu pensei, vou desenvolver esse tema para a palavra de domingo junto à igreja. Então eu te repito a pergunta: você se acha uma pessoa comprometida com Deus? Guarda aí na sua mente, não precisa responder alto, mas faça essa pergunta: você se acha uma pessoa comprometida com Deus? Eu acredito que a maioria, estou vendo uns irmãos até fazendo assim, porque eu acredito que a grande maioria aqui realmente vai responder a si mesmo, não a mim, que sim, eu sou comprometido com Deus. Eu sou sincero para com o meu Deus. Eu não falto aos meus compromissos para com Deus. Eu não estou sempre presente aos cultos, não porque os cultos sejam exatamente a minha obrigação, mas porque eu sou comprometido. Eu sei que Deus está ali, a igreja está ali, então eu sou comprometido. Eu tenho uma vida reta, me esforço na minha luta contra o pecado, para me afastar do pecado, para me afastar das minhas próprias fraquezas. Eu sei que a maioria vai dizer isso. Sei que a maioria realmente é comprometida com Deus e é sincero. A pessoa vai dizer: eu também sempre estou à disposição para Deus, eu sempre entrego a minha vida a Deus. Ou seja, eu sou sim uma pessoa comprometida com Deus. Estou certo ou estou errado? Acredito que a maioria vai pensar isso. E eu quero lhe dar os parabéns, porque é uma sábia decisão da sua parte ser alguém comprometido com Deus. Isso é sábio, isso é sabedoria, porque Deus traz para nós os caminhos que são os caminhos, às vezes os mais difíceis. Uma coisa que nós sempre falamos aqui na igreja, desde sempre falamos com quem esteve perto conosco, que normalmente o caminho de Deus é sempre o mais difícil. Às vezes você está numa dúvida, se eu devo pegar o caminho A ou o caminho B, mas eu sou um comprometido com Deus, uma comprometida com Deus, e eu não sei, mas já vou te dar a dica, que a maioria aqui já sabe qual é a dica que a gente sempre dá. 100% das vezes o caminho mais difícil é o caminho de Deus. É sempre o mais difícil, e esse caminho ele te protege, e esse caminho ele é mais difícil no início, mas ali na frente ele se apresenta como a solução, ali na frente ele se apresenta como o mais sábio, ali na frente você entende e fala: graças a Deus, porque eu atendi ao chamado do Senhor, porque eu atendi ao compromisso do Senhor. Amém, igreja? Então eu te dou os parabéns por isso, porque isso é fundamental para a sua vida. Fundamento da sua vida. Diferente é uma vida sem fundamento. Diferente é uma vida levada pelo vento. Diferente é uma vida levada por qualquer circunstância. A circunstância está favorável, eu vou para lá. A circunstância está favorável aqui, eu vou para cá. Não. Aquele que é comprometido com Deus, ele sabe qual é o caminho e ele persegue nele e ele vai. Muitas vezes contra a correnteza, muitas vezes
contra o vento. Algumas vezes o vento sopra a seu favor, mas independente, a paz te acompanha, independente, a certeza da vitória te acompanha, porque esse é o caminho daqueles que são comprometidos com Deus. Amém? Então, te protege. Você concorda comigo? Te faz receber as orientações, te faz estar por perto dos movimentos de Deus. Aquele que é comprometido com Deus, ele está por perto do movimento que Deus está fazendo. Deus não é um Deus que esteja dormindo. Deus não é um Deus que esteja parado. Deus, ele tem os movimentos dele. Qual é o movimento que Deus está fazendo hoje? Nesse corpo, nessa igreja. Aquele que é comprometido, ele está perto dos movimentos. Aquele que não está comprometido, ele está longe dos movimentos. Ele está afastado daquilo que Deus está fazendo. Amém? Amém. Pois bem, isso cria então muitas oportunidades para você ser alcançado. Fala comigo, para eu ser alcançado com aquilo que Deus quer fazer na minha vida. Então, meus queridos, meus amados, ser comprometido, ser compromissado com Deus, é esse contexto que eu falei. Agora eu te pergunto, isso é a mesma coisa do que ter relacionamento com Deus? É a mesma coisa eu ser comprometido com Deus e eu ter relacionamento com Deus? Tem umas irmãs ali que já estão... Realmente, não é a mesma coisa. Uma coisa é ter o relacionamento com Deus, outra coisa é ser comprometido com Deus. São coisas diferentes. São coisas diferentes. O que você pensa então? Acredito que você já percebeu pela minha introdução aqui que são coisas diferentes. Eu te pergunto, pode alguém ter comprometimento com Deus, mas não ter relacionamento com Deus? Você acha que é possível isso? É possível a pessoa falar, eu sou compromissada com Deus, mas não tem relacionamento com Deus? Como assim? Eu posso ter compromisso com Deus, mas eu posso não estar me relacionando com Ele? Eu acho que isso é até claro para muitos perceber. Eu acho que isso é até bem nítido para todos perceberem. E o contrário, é possível alguém ter relacionamento com Deus e não ter comprometimento com Ele? Vou repetir a pergunta. Alguém ter relacionamento com Deus, mas não estar comprometido com Deus? Você acha? Que pergunta, hein? Você acha que é possível? Eu acho que não. Os irmãos ficou até regalado. Que pergunta, né? Que pergunta. Então, eu vou abrir aqui um parênteses, né? Um hiato para te dizer que, sendo o relacionamento um evento, um acontecimento que envolve pelo menos duas pessoas, então eu quero de cara te dizer uma coisa assim, inequívoca, uma coisa certeira, uma coisa limpa e clara, que é o seguinte, que antes de você decidir se comprometer, ou antes de você decidir se relacionar com Deus, Deus já decidiu primeiro que Ele tem um compromisso com você e que Ele quer se relacionar com você. Foi o que nós cantamos aqui. Ele te amou primeiro, Ele me amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Ele te enxergou, Deus te enxergou, Deus te amou, te desejou ter para com Ele, bem antes de você pensar nisso, bem antes de você de fato se comprometer com isso. Deus já se comprometeu, e a prova disso, sabe qual que é? A prova disso é que você está aqui. Muitas vezes você acha que você está aqui, que foi você que tomou a decisão de vir até aqui, você que
Só que eu quero te dizer, muito antes disso, Deus já pensou em você estar escutando a palavra dele, já pensou em você estar presente nos louvores, já pensou em ele, Deus, teu Deus, te influenciar. Porque a história da nossa vida é essa. A história da nossa vida, ela só faz sentido, ou ela só vai fazer sentido no momento que eu estiver próximo, caminhando, querendo, desejando estar na vontade de Deus, do lado dele, me relacionando com ele. 1 João 4,19 diz assim: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Repete comigo, 1 João 4,19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então eu fui buscar na Bíblia sobre esse tema: comprometimento e relacionamento. E imediatamente o Espírito Santo me leva para dois personagens bíblicos muito conhecidos de todos nós, que mostra muito bem um pouco disso, que é Marta e Maria, as irmãs de Lázaro. Marta e Maria, as irmãs de Lázaro. Abra sua Bíblia lá comigo em Lucas, capítulo 10, verso 38. Nós vamos ler de 38 até 42. Lucas 10, 38. Amém, irmão? Amém. Verso 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele ensinava. Marta estava inquieta, ocupada com muitos afazeres, e aproximando-se de Jesus, inquiriu-lhe: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha me deixado só com todo o serviço? Peça-lhe, portanto, que venha ajudar-me. Orientou-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas ansiosas e te afliges por muitas razões. Todavia, uma só causa é necessária, uma só coisa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas, e esta não lhe será tirada. Amém, igreja? Amém. A Bíblia, ela não... Eu tentei pesquisar, mas não deu tempo de ir assim na certeza. Eu queria saber como que se deu a amizade de Jesus, porque a Bíblia fala que Jesus era amigo de Lázaro. Então assim, eu vi que tinha algumas coisas meio estranhas lá, dando conta da amizade, e eu, pela tempo de fazer a pesquisa, eu falei, eu vou me ater ao que a Bíblia diz, apenas ao que a Bíblia diz. E já esse texto aqui, e os demais textos que falam de Marta, Maria e Lázaro, esses textos dá sim para a gente concluir que foi nesse momento aqui que ele conheceu, que Jesus conheceu. Jesus estava na passagem de Lucas, ele tinha enviado, só contextualizando para você, ele tinha enviado os seus 70 discípulos para ir de 2 a 2, pregando o Evangelho, e logo quando eles voltaram, eles continuaram a caminhada deles. Jesus se reuniu com eles e falou: agora vamos continuar a nossa caminhada, porque Jesus tinha um ministério de pregar ali nas regiões de Jerusalém, de pregar para todo o povo da aliança, da primeira aliança. Jesus pregou primeiro para o povo da primeira aliança, que é os judeus, né? Jesus pregava para eles ali. Então eles iam andando,
Então Jesus, logo depois dessa viagem, ele saiu andando com seus discípulos e passou por um povoado, como diz aqui, um povoado chamado Betânia. E logo quando ele passou por esse povoado, aqui a Bíblia cita que Marta, eu acredito que eles deviam ser 3 irmãos, que não devia ter os pais já, porque fala a Bíblia que a casa era de Marta, então provavelmente ela era a irmã mais velha, e Maria, uma irmã, e Lázaro, o outro irmão, porque não fala, se fossem os pais vivos, certamente falaria do pai, falar essa era a casa de fulano, era a casa de Beltrano, mas ele fala não, a casa de Marta, então provavelmente ela era ali a irmã mais velha. E nesse momento que os discípulos passavam, e os discípulos junto com Jesus, e Jesus pregando, e Jesus ensinando e anunciando o evangelho no auge ali, no topo do apogeu do ministério de Jesus, porque o ministério dele foram 3 anos, né? Então ali Jesus foi a primeira, logo após a primeira viagem, a primeira missão evangelística dos seus discípulos. Jesus liberou os discípulos para irem, e quando eles voltaram, então ele estava ali no auge, né, do ministério de Jesus, e aquela, vamos dizer assim, aquela comitiva passando por ali, e Marta falou, não, venham ficar na minha casa, ela sendo hospitaleira, uma característica, né, uma característica do cristão, uma característica daquele que tem um amor de Deus, ser hospitaleiro. Ser hospitaleiro significa o quê? Servir, né? Então ela viu, ó, esses homens, essa comissão aqui, eles estão cansados, eles estão pregando o reino de Deus, eles estão lançando boas novas, eles estão fazendo curas, eu vou preparar minha casa, eu vou abrir minha casa e vou receber eles, venham. E veio para a casa de Marta, e Jesus entrou na casa de Marta, então eu acredito que foi ali que ele conheceu a família, Marta, Maria e Lázaro. E Marta naquela função, procurando arrumar a casa, preparar o lugar onde eles iam se assentar, preparar tudo, preparar a comida, preparar a água, eles tinham que lavar os pés, né? Eles tinham esses costumes, eles lavavam os pés, eles não tomavam banho assim igual a gente toma banho completo, mas eles lavavam os pés, eles lavavam as mãos, eles queriam beber água, eles precisavam comer. Então eu imagino aquela função de Marta, e Marta começou então, como diz aqui o trecho, a trabalhar, e ela, de repente ela percebeu que Maria estava lá, sentada aos pés de Jesus, e provavelmente Lázaro também, ali escutando o ensinamento de Jesus. E então assim, ela relata aqui a Bíblia que ela ficou ansiosa, ela ficou nervosa, ela ficou indignada com aquela situação, e foi diante de Jesus. Fala, mestre, ora, eu estou aqui trabalhando, eu estou aqui providenciando tudo, eu estou aqui com todo zelo, fazendo isso, fazendo aquilo, e cuidando de tudo para que os seus tenham uma boa estadia, uma boa hospitalidade, e está aqui minha irmã, nada. Como é que isso? Manda ela foi exigir de Deus, vai lá e fala com ela, para ela sair daqui e ela ir me ajudar lá, com o trabalho. Jesus olhou então aqui o trecho, e Jesus até fala, Marta, você está muito ansiosa, Marta, está muito preocupada, você anda muito preocupada. Olha, esse trecho eles não mostram o quê? Ele me mostra que Marta era sim comprometida com o Senhor, ela era comprometida. Prova é isso que eu acabei de relatar. Veja você então, ela abriu mão de sua agenda pessoal, não abriu? Abriu mão de sua agenda pessoal, ela poderia estar fazendo uma outra coisa, aquela comitiva poderia ter passado por ali, para ela estava bom demais, mas não, ela abriu mão da sua vida, ela abriu mão do seu tempo, ela abriu mão de um monte de coisa para estar ali, e começou a trabalhar. Isso mostra que ela era sim, comprometida com o Senhor. E só que em meio a todo aquele comprometimento,
faltou para ela alguma coisa. Faltou para ela alguma coisa. Algo que lhe fez que ela fosse reclamar com Jesus. Ela foi lá reclamar com Jesus. Todo aquele comprometimento que ela tinha, todo aquele compromisso que ela tinha, ainda não foi suficiente. Porque isso não era, Jesus não falou com ela que o comprometimento dela, que a obra que ela estava fazendo era algo errado. Jesus só falou com ela: Marta, você está muito ansiosa, Marta. Marta, você está muito preocupada com os afazeres. Olha, você está me cobrando que eu retire a sua irmã daqui e ponha ela para te ajudar. Mas eu vou te falar, ela que está certa, porque ela escolheu a melhor parte. Esta é a melhor parte. Isso mostra então a diferença do qual Maria estava investindo em um relacionamento com Deus. Maria estava ali sentada, escutando o que Jesus tinha para falar. Você imagina a cena? Jesus falando, quanta novidade de vida, a Bíblia relata que todas as pessoas que conversaram com Jesus foram tremendamente transformadas. Todas. Alguns não valorizaram, depois não voltaram para agradecer, receberam a mensagem, foram transformados, mas não valorizaram. Mas todos foram transformados. Então Maria estava ali recebendo aquilo. Maria estava ali, imagina quanta novidade Jesus estava falando naquele lugar. Quanta. Tá ruim o som aí hoje da rua, né? Tá atrapalhando vocês aí? Não? Para mim está confundindo um pouco. Mas, queridos, então, Maria representa aqui aquela que apresentou o relacionamento. E Marta representa aquela que apresentou o comprometimento. Então está errado ter o comprometimento de Marta? Está errado? Não está errado. O problema foi que Marta começou a servir com o coração ansioso. Marta começou a servir com o coração sem conhecer a voz de Deus, apenas trabalhando, vamos dizer, apenas trabalhando pelo braço, apenas trabalhando pela força, apenas trabalhando sem conhecer aquele, sem saber, sem ouvir a voz, sem ter relacionamento, sem se emocionar, sem sentir a presença do motivo do trabalho ao qual ela estava fazendo. Essa é a diferença. Isso é um alerta para nós. Nós não podemos deixar que isso aconteça conosco. Trabalharmos apenas como se fosse o trabalho em si que fosse a essência do motivo, como se aquilo fosse o motivo real. O motivo real, quero te falar, é o relacionamento. Querido, se você e eu tivermos um relacionamento com Jesus, do qual nós conseguimos escutar a voz dele, do qual nós conseguimos fazer ele entrar no nosso coração e direcionar o nosso coração, direcionar o nosso espírito, querido, o seu dia vai ser diferente. O dia das pessoas que estiverem ao seu redor vai ser diferente. Então não adiantava nada Marta, comprometida que era, compromissada que era, fazer tudo que ela fez, porque aquilo ali Jesus não veio atrás de serviço dela. Jesus não veio atrás de serviço dela. Na outra passagem de João, não é essa passagem, é outra passagem, é outro episódio, quando Jesus, antes de ser crucificado, Jesus voltou na casa de Marta. Jesus voltou na casa de Marta, e lá, novamente, Marta cuidando dos afazeres, e Maria impressionada, impactada com Jesus, reconhecendo que ele era o Cristo, que ele verdadeiramente era o Deus
alguns conseguem perceber imediatamente que Jesus está aqui nesse lugar, que Jesus está no meio dos louvores, que o Cristo pode mudar a sua vida, e imediatamente ele se impacta com aquilo. E Maria era assim. Maria estava lá cuidando de Jesus, ela pegou os perfumes e lavou os pés de Jesus, enxugou os pés de Jesus com perfumes caríssimos, e dessa vez não era nem Marta, dessa vez foi o discípulo Judas, o traidor, que virou e falou: não, esse perfume que você está lavando o pé do mestre é um perfume muito caro, você não pode fazer isso, você tem que vender esse perfume e dar o dinheiro aos pobres. Jesus falou: calma, mais importante é ela fazer isso que ela está fazendo. Então veja você que Maria era sempre para o relacionamento, inclinada para o relacionamento com Deus, e isso chamava a atenção das pessoas. Ela sempre tinha alguém criticando, que achava que deveria ser pela força, achava que deveria ser pela força do braço, pelo aquilo que eu estou fazendo que vai me fazer mais merecedor. Muitas vezes nós queremos fazer isso. Muitas vezes nós queremos e agimos às vezes como Marta. Muitas vezes a gente acha que pelo nosso comprometimento, porque eu estou na igreja toda quarta, todo domingo, toda quinta, porque eu estou pregando, porque eu estou limpando as cadeiras, porque eu estou cantando no louvor. A gente acha que pelo nosso comprometimento nós vamos mudar o mundo. Muitas vezes a gente é levado a achar que pelo nosso comprometimento nós vamos alcançar as nossas bênçãos, que Deus vai nos dar as bênçãos porque nós somos comprometidos. Nós somos comprometidos. Que nós vamos impactar uma geração porque nós temos comprometimento, porque nós vamos à igreja todo domingo, etc, etc. Muitas vezes nós queremos fazer igual a Marta, chegar diante de Jesus e falar: Jesus, olha só, eu estou aqui trabalhando, olha só, eu estou aqui fazendo isso, fazendo aquilo. Jesus, fala com Maria para parar de sair daí e para ela vir trabalhar também. Muitas vezes nós fazemos isso, nós confundimos as coisas. Mas o que foi que Jesus disse? Jesus amou a Marta. Jesus, aliás, lá em João, é bem claro, lá em João, daqui a pouco eu cito o versículo, cito de uma vez, lá em João, deixa eu ver se eu acho que, João 11:5 é muito claro, lá fala: Jesus amava Marta, sua irmã e a Lázaro. Jesus amava a família inteira, Jesus ficou amigo daquela família. E ele disse a Marta: Marta, Marta, andas ansiosa e você se aflige por muitas razões. Todavia, uma só coisa é necessária, Marta, e a Maria tem escolhido a melhor parte, e isso não será dela tirado. O que foi que Maria escolheu? Maria escolheu relacionar-se com Deus. Maria dedicou do seu tempo para ouvir a voz de Deus, os ensinamentos, a presença. Maria valorizou isso. E Jesus não disse que Marta estava errada, apenas disse: isso que você escolheu não que esteja errado, mas não é a melhor parte. Eu te pergunto, quantas coisas te afligem hoje? A mesma pergunta que Jesus fez para Marta. Jesus perguntou a Marta: Marta, o que é que te afliges? Você anda aflita por muitas coisas. Eu te pergunto, o que é que te aflige hoje? Qual é a sua aflição hoje? Você deve ter alguma aflição. Você está no mundo. Você não está no
no céu, você está na terra, no planeta Terra, você está vestido de um corpo carnal, o seu corpo ainda não é um corpo espiritual, você ainda não foi ressuscitado para a glória, vai ser, em nome de Jesus, eu espero que seja assim como eu, assim como todos nós dessa igreja, mas nesse mundo nós passamos por o quê? Por tribulações, amém, igreja? Passamos por lutas. Então eu te pergunto, qual é a sua luta? O que está te afligindo hoje? Eu vou falar igual Jesus falou: olha, essa trabalheira que você está fazendo, levantando de manhã cedo, isso é importante? Esse esforço descomunal que você tem fazendo, isso está certo? Está certo, mas eu vou te falar, isso não é a melhor parte. A melhor parte é ouvir a voz de Jesus. Amém. A melhor parte é ser influenciado pela presença dele. Sabe, querido, muitas vezes lá na sala da nossa casa, Jesus está lá sentado, esperando você. Mas você está muito aflito, você está muito ansioso, você está correndo para lá, correndo para cá. Às vezes até você está fazendo trabalho para a igreja. Não, eu estou fazendo trabalho para a igreja, é muita aflição, é muita coisa. E o banco está lá, o de Jesus está lá, a Bíblia está lá, o seu cantinho de oração está lá, mas você não vai lá. Você não vai lá. E você sai fazendo muitas coisas, e Jesus fala igual ele disse a Marta: você está ansioso por muitas razões, mas uma coisa só é necessária: assenta-te do meu lado, igual Maria assentou. Assenta do meu lado. Sabe essas coisas que estão te incomodando? Eu nem sei o que é, são tantas coisas. Eu posso te afirmar que algo está te afligindo, porque nós somos humanos, mas o nosso Deus é por nós, Ele está ali. Esse é a essência, isso é o melhor: relacionar. Até que ponto isso te aflige? Até que ponto isso te perturba? Até que ponto essas coisas te perturbam? A ponto de roubar o seu relacionamento com Deus? Eu lhe digo uma coisa: a melhor escolha que você pode fazer, é nos aproximarmos de Deus verdadeiramente, aprendermos. Se não souber como é que é, vem aqui para a igreja, me procura o pastor, a pastora, vem no culto de quarta-feira, vem no culto de quinta. Para quê? Pastora, eu quero aprender a ter relacionamento com Deus. Eu não quero aqui te ensinar vai sobrar, tá? Algum trabalho para você, porque nós precisamos trabalhar, mas não é isso que vai nos fazer impactar o mundo. Não é isso que vai fazer, não é isso. É relacionar. Por isso que a gente enfatiza essas coisas. Jesus, para receber Jesus e seus discípulos, foi que Marta entrou nessa neura. Assim comigo, assim como você, o que vai trazer a paz que você precisa é o relacionamento com Jesus. Inclusive não é o fato de frequentar uma igreja. Não é o fato de frequentar uma igreja, seja ela qual for. Seja ela aqui o Ministério da Reconciliação, seja ela a Assembleia, seja ela a igreja A, a igreja B, a igreja C. O que vai fazer você impactar e ter paz é relacionar-se com Jesus. Nada, nenhuma outra coisa. Então eu enfatizo para você que o comprometimento é necessário, mas a melhor parte é o relacionamento. Amém? Zacarias 4:6 diz assim: não por força, nem mediante violência, mas
pelo Espírito, pelo poder do Espírito Santo, afirma Deus. Ali, naquela passagem que aconteceu, foi que Marta se perdeu então nos afazeres e ela entregou o seu coração e ela transformou a prioridade das coisas. O que ela fez foi que ela transformou a prioridade das coisas. Aquilo que era o prioritário, que era o relacionamento, ficou em segundo lugar e ela partiu para os afazeres. Ela inverteu as ordens das coisas, e por isso ela se irritava, e por isso ela não sentia-se plena, e por isso ela não sentia-se em paz, e por isso ela reclamava com Jesus, por causa disso. Por causa disso. Você já parou para pensar nisso? Quantas vezes a gente se coloca na mesma situação? E repito, Jesus amava da mesma forma Marta, Maria e Lázaro. João 11,5 diz isso. Prosseguindo, nesses personagens, Marta e Maria, ela aparece de novo em outra passagem. Elas aparecem na Bíblia em 3 passagens. Ela aparece nessa, ela aparece nessa outra que é João 11, a partir do 4, na qual fala da morte de Lázaro. E depois aparece no momento que, pela terceira vez, no momento que Maria lava os pés de Jesus, preste Jesus a ser crucificado. Então, passado esse momento que ele conheceu a família, Jesus ali, ele conheceu a família, ele conheceu o irmão, ele fez uma amizade ali com Lázaro, com Maria, com Marta, passou a amar aquela família e foi embora. Jesus ia pregando, foi para outro lugar pregar mais e tal, até que lá em João 11:4, mandaram avisar Jesus que Lázaro, aquele que era o amigo dele, ficou enfermo. João 11:4 relata tudo isso, que Jesus recebeu um aviso que a enfermidade de Lázaro era grave, que era uma enfermidade muito grave, mas Jesus, ao receber o aviso, ele já logo disse: essa enfermidade não é para a morte, essa enfermidade ela é para que o Filho de Deus seja glorificado. E quando aconteceu da enfermidade, que ela foi piorando, quando chegou, eu vou ler lá, João 11:4, João 11:4, que Jesus recebeu o aviso, mas não se apressou, e disse que a enfermidade de Lázaro não era para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Quando Jesus chegou, 4 dias depois do aviso, Lázaro já estava na sepultura. Lázaro já estava na sepultura. E aí, vamos olhar João 11:20, olha Marta. João 11:20, assim que Marta ouviu que Jesus estava a caminho, nessa hora, Jesus já tinha recebido o aviso, Lázaro já tinha morrido, já tinha sido até enterrado, já tinha 4 dias, e aí Jesus estava chegando, vindo de novo para passar lá pelo aquele povoado outra vez, porque foi avisado. Marta ouviu falar que Jesus estava a caminho, ela saiu ao seu encontro. João 11:20, assim que Marta ouviu que Jesus estava a caminho, saiu a seu encontro. Maria, no entanto, ficou sentada em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, seja o que for que pedires a Deus, Ele te fará. Está vendo? Marta era tão comprometida que ela gostava de tirar satisfação com Deus. Ela gostava de tirar satisfação. Ela foi lá tirar satisfação com Jesus. Olha, está aqui, ó. Jesus, se você estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Mas eu sei que você pode tudo. Eu sei que você pode tudo. E se você der uma palavra, eu sou uma pessoa compromissada. Eu sei quem tu és. Está entendendo? Eu quero que você perceba aqui, eu estou enfatizando para você perceber a diferença do compromissado
com aquele que tem relacionamento. Mas Jesus disse a Marta, olha o que Jesus disse a Marta: se tu estivesse aqui, pois Marta, João 11, 21, disse pois Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, seja o que for que pedires a Deus, Ele te fará. Jesus então assegurou-lhe: o teu irmão ressuscitará. Jesus falou com a Marta: olha, o teu irmão ressuscitará. E Marta lhe disse: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Verso 25, esclareceu-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Tu crês nisso? E Marta diz: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo, aquele que aguardávamos. Então, vamos entendendo. Marta foi lá, tirou satisfações de novo com Jesus. E o que Jesus respondeu à compromissada? Jesus deu uma palavra. Jesus deu uma resposta, vamos falar assim, teológica para ela. Olha, uma resposta forte. Falou assim: eu sou a ressurreição e a vida. Seu irmão morreu, mas se ele crê em mim, ele vai viver. Deus deu uma resposta quase que não falou mais nada. O que será que Jesus estaria querendo dizer nessa hora? E quanto a Maria? Guarda aí como foi o acontecimento com Marta e agora com Maria, que também estava chorando, que também estava sofrendo demais porque tinha perdido o irmão. Depois, no verso 28, depois de dizer essas palavras, Marta seguiu o seu caminho, chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou, ele chama por ti. Assim que Maria ouviu isso, levantou-se apressadamente e foi ao encontro dele. Jesus não havia ainda entrado no povoado, mas estava onde Marta o encontrara. Os judeus que estavam com Maria em casa a consolavam. E vendo que ela se levantou apressadamente e saiu, seguiram-na, julgando que ela fosse ao sepulcro para lhe chorar. Então Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e, vendo-o, prostou-se aos seus pés e desabafou: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Sendo assim, ao ver Maria chorando, bem como os judeus que vieram com ela, Jesus indignou-se no espírito e compadeceu-se. Perguntou-lhes: onde o colocastes? E eles indicaram: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então os judeus comentaram: vede como ele o amava. Mas alguns deles questionaram: não poderia este homem abrir os olhos do cego? Pessoal que ficava ali só para... tinha que abrir, ele faz não sei o que. Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte: Maria, a do relacionamento, a que tinha intimidade, primeiro que ela ficou na casa dela. Marta já saiu na frente. Jesus está lá em Ceilândia. Ela então eu vou lá encontrar com ele agora. Olha aqui, não sei o que. Maria não. Maria, ela ficou na dela, chorando, triste. E quando ela soube que Jesus de fato já estava, falou: já conversei com Jesus. Marta falou: e ele quer falar com você. Aí ela foi atrás. E quando ela chegou, ela se prostrou e ela chorou. E ela falou a mesma coisa, só que ela falou prostrada, falou chorando, de acordo com o relacionamento dela. E Jesus também chorou. E Jesus se indignou com o que aconteceu. E Jesus foi até ao sepulcro de Lázaro e ressuscitou Lázaro. Eu fiquei pensando, a resposta que Deus deu para Marta poderia se encaixar, porque você sabe que Jesus, ele
na Bíblia, você vê lá em Mateus, quando Jesus ressuscitou, quando Jesus morreu primeiro na cruz, no ato que ele morreu, que se cumpriu o sacrifício dele, a Bíblia relata que muitos santos saíram dos sepulcros. Quem conhece essa passagem? Mateus 27. Eu creio que quando Jesus falou primeiramente com Marta, Jesus estava se referindo a isso, ao que estava por vir. Ou talvez Lázaro ainda estivesse até hoje lá no sepulcro e ia levantar só quando Jesus voltar a segunda vez de novo. Mas quando ele chegou diante de alguém que tem intimidade com ele, ele chorou com aquela pessoa. Ele chorou com aquela pessoa. É diferente o comprometido, é diferente o que tem relacionamento. A primeira resposta que Deus deu para Marta era uma resposta quase que assim, teológica. Uma coisa assim, um daqueles mistérios que tem na Bíblia, que vai se cumprir um dia. Mas com Maria foi diferente. Com Maria era alguém que ele conhecia. Era alguém que chorava aos pés dele. Era alguém que parava tudo. Tinha um coração sincero diante dele. Aprendeu a ter relacionamento com ele. Com essa, ele chorou junto. Ele chorou junto. E Jesus muitas vezes ele falou: eu não te chamo mais para serem discípulos, eu agora te chamo para serem meus amigos, para vocês andarem comigo, para vocês chorarem junto comigo, para vocês se alegrarem junto comigo. Essa é a diferença do relacionamento para o comprometimento. Você percebe? Você percebe que nós temos que caminhar diante dos nossos problemas, não para força braçal, não para força emocional, não para força de vou arrancar na marra de Deus isso, vou arrancar na marra, eu me dobro aqui de joelho e eu vou arrancar na marra. Deus precisa da sua intimidade, é isso que nós precisamos. É dele chorar, você ter uma intimidade tal e qual com ele, Maria, da qual ele vai chorar junto com você, da qual ele vai chorar. Ele poderia fazer como fez com Marta. Marta, você está no caminho errado. Marta, eu estou vendo, você está fazendo tudo certinho, eu vou te dar até uma resposta teológica. Na Bíblia, nos tempos espirituais, será assim, será assado, será... Ou ele pode chorar, indignar e falar: essa é minha, eu choro junto com ela, esse é meu, eu choro junto com ele. Você percebe que é diferente? Você percebe que faz toda a diferença? Você percebe que uma igreja que tem compromisso com Deus não vai mudar o mundo? As pessoas nesse mundo já têm muito compromisso. Pessoas têm compromisso com a escola, têm compromisso com conta, têm compromisso com trabalho, têm compromisso com isso. Se você for apenas compromissado, você não vai mudar ninguém. Ninguém quer saber de mais um compromisso. Agora, se você for alguém que tem relacionamento com Deus, você muda a sua casa, você muda o seu marido, você muda a sua esposa, você muda o seu ambiente de trabalho, você muda a sua rua. Se você tiver relacionamento com Deus, você muda o mundo, porque foi o que Jesus fez. Jesus não escreveu nenhum livro. Jesus, ele viveu, e quem se relacionou com ele foi impactado de tal forma que mudou o mundo ao seu redor, mudou a sua rua, mudou. Portanto, é o que eu tenho para te dizer hoje. O comprometimento necessário que mas ele não muda a você e nem muda no ponto que é o desejo de Deus. A melhor parte é relacionar-se. A melhor parte é sentar lá naquela sala, sentar lá naquele quarto da sua casa, no seu quarto de oração, no seu lugar secreto de oração, sentar aos pés de Jesus, sentar aos pés dele, escutar dele o que ele tem para te dizer, abrir teu coração para ele, ver o que ele tem para te falar.
Quem sabe ele vai se indignar com a injustiça que está com você. Quem sabe? Quem sabe? E ele muda tudo. Mas uma coisa eu te garanto: você será uma pessoa diferente. Você será uma igreja viva. Você e eu será uma igreja viva.